Pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre o seno e o cosseno na circunferência trigonométrica. Mas para quem não assistiu o vídeo anterior, vou explicar rapidamente como funciona. Primeiro, eu vou construir um ângulo dentro do primeiro quadrante, tá? Então, eu vou construir aqui alfa no primeiro quadrante. E vou marcar esse ponto aqui como sendo M. E o centro da circunferência sendo como O. Vou construir um triângulo retângulo, e com isso eu crio um ponto P aqui. Se fosse solicitado a vocês, calcule o seno de alfa, vocês iam fazer o seguinte: seno de alfa é cateto oposto, que é MP, dividido pelo raio, pela hipotenusa, que é 1, tá? Nossa hipotenusa nesse triângulo é 1, que é o raio da circunferência trigonométrica. Com isso, você conclui que o seno de alfa é a medida MP. É isso aqui, ó. Isso é o seno de alfa, essa medida. Que eu posso transferir sem problema nenhum para cima do eixo Y. O que mostra para vocês que o eixo Y representa o seno de um ângulo, ok? E fazendo a mesma ideia para cosseno, você tem que cosseno de alfa é cateto adjacente. Quem é adjacente? EOP. E a hipotenusa será 1. Logo, o cosseno de alfa é a medida OP, tá? E esse cosseno, ele fica sempre apoiado em cima do eixo X, tranquilo? Mas é importante vocês entenderem, principalmente assim, não só para matemática, mas para as aulas de física, os senos e os cossenos de alguns ângulos, tá? E eu tô falando de 0, 90, 180, 270. Como eu acabei de afirmar para vocês, o cosseno, gente, é o meu eixo X, tá? O cosseno, eixo X. E o seno é Y. Então, com essa simples anotação, você pode perceber aqui, eu posso afirmar que o seno de 0 é 0. E o cosseno de 0 é 1. Você observa também que 0 e 360 ocupam o mesmo lugar na circunferência trigonométrica. Logo, seno de 360, 0. Cosseno de 360 é 1. Cosseno 1, seno 0. Simples assim. Usando a mesma ideia para cá, eu tenho 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2. Então, cosseno, seno. Sempre assim. Então, cosseno de 90 vai ser 0. Seno de 90 será 1. Tranquilo? Só isso. Outro ponto importante aqui, ó, 180, o π. Então, você tem que o seno de π é 0. Cosseno de π será menos 1. Tranquilo? Tenho aqui 270. Seno de 3π sobre 2, seno menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 será 0. Cosseno e seno. Isso é importante vocês entenderem, tranquilo? Esses são os ângulos que vocês vão usar bastante aí em alguns exercícios. E também, você percebe que o seno e o cosseno, eles são limitados, tá? O seno, gente, o máximo que ele alcança é esse ponto aqui, 1, tá? E o mínimo que ele alcança é menos 1. Por isso que a gente afirma que o valor máximo e o mínimo da função seno e cosseno é mais 1 e menos 1. Olha só no cosseno como funciona. O máximo que o cosseno chega é 1. E o menor valor que o cosseno chega é menos 1. Daqui, tá? Máximo e o mínimo da função seno e cosseno. Outro ponto importante para vocês entenderem são os sinais, tá? Não há necessidade de você decorar sinal de seno e de cosseno. Não faça isso, entenda, tá? Vamos lá, sinal do seno. O sinal do seno, ele vai ser positivo. Qualquer ângulo do primeiro e do segundo quadrante será sempre positivo, porque o sinal, o eixo, tá, que pertence a esses quadrantes, está na parte positiva. Já o seno será negativo aqui, ó. O seno é negativo aqui. E você conclui que o seno é negativo no terceiro e no quarto quadrante.
Não tenta decorar, gente. Ah, primeiro e segundo quadrante é positivo, terceiro é negativo e o quarto também. Não faça isso. Entenda. É só você analisar os eixos. Tranquilo? Fazendo a mesma ideia para o cosseno, você vai ter o seguinte: o cosseno ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante, e ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, tá? Porque a parte positiva do eixo tá aqui, tranquilo? Então, gente, na descrição desse vídeo, eu vou colocar aí para vocês esse material, tá? Para vocês colocarem as considerações de vocês. Fica à vontade para imprimir ou copiar no caderno. O que eu sugiro que vocês façam é o seguinte: preencha essa tabela, preencha esse ciclo trigonométrico que vocês vão usar bastante daqui para frente, tá? Eu vou fazer com 30 graus e logo em seguida vocês vão construir o resto da circunferência, ok? De acordo com o que eu expliquei para vocês, o primeiro valor é sempre cosseno, o segundo é sempre seno. Logo, o seno de 30, de acordo com a tabela, é meio. E o que eu acabei de explicar? No primeiro quadrante, o cosseno é positivo e o seno também é positivo, por isso que não altera o sinal. Pela simetria, a gente tem aqui, ó, 150. Os valores numéricos de seno e cosseno não alteram, pessoal, ó. Raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 é raiz de 3 sobre 2, porque é igual ao cosseno de 30. Porém, o que a gente percebe aqui, ó? Que o cosseno, no segundo quadrante, ele é negativo. Então, não se esqueça do sinal, tá? O cosseno é negativo. Então, o cosseno é negativo e o seno, ele continua sendo positivo. Tranquilo? Por simetria, lá no terceiro quadrante, de 30... O simétrico de 30 é 7π sobre 6, 210 graus. E o que a gente percebe? O cosseno já está aqui, ó, negativo, por conta do quadrante. Mas e o seno? O seno, você vai observar, ó, ele está na parte negativa. E o seno vai ser um meio, porém negativo. Lembre-se, os valores numéricos são os mesmos, mas o sinal altera. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. Tranquilo? E por fim, o último. O simétrico de 30 no quarto quadrante é 11π sobre 6. Então, aqui, ó, pela simetria, 11π sobre 6. E o que a gente percebe aqui? Que o cosseno, ele volta a ser positivo. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ele permanece positivo. Então, no quarto quadrante, cosseno positivo e o seno negativo. Vocês percebem aqui, ó. Então, analisem com atenção a circunferência trigonométrica. Não há necessidade de decorar, há necessidade de vocês entenderem. Então, na descrição do vídeo, pega o material de apoio, faça a impressão. Se não pode imprimir, copie essa circunferência e completa ela inteira. No próximo vídeo, eu vou fazer todos os ângulos para vocês entenderem melhor. Ok? Obrigada.